Olá, meu nome é Roberto Pierre, eu sou médico de família e comunidade e hoje nós vamos falar sobre o manejo do paciente agressivo na atenção primária à saúde. Inicialmente a gente vai falar sobre a violência nos diversos pontos de atenção do sistema de saúde. A atenção primária é o nosso foco dessa aula, então a atenção primária é considerada um local de média violência, não é um local nem tão violento quanto as emergências hospitalares e UPAs e atendimentos móveis de urgência como o SAMU, em que muitas vezes a gente vê nos filmes os pacientes agressivos, os familiares agressivos, quebrar vidro da recepção e essas coisas. Então as emergências e o serviço de urgência móvel são os locais que são considerados mais violentos. As internações hospitalares, pela situação dos pacientes estarem mais vulneráveis, estarem deitados, e os ambulatórios dos serviços de especialistas focais costumam ser os locais mais tranquilos dos pontos de atenção. Então a atenção primária à saúde são locais considerados de média violência. Sobre os pacientes agressivos na atenção primária à saúde que nós vamos falar no dia de hoje. Quando nós falamos em pacientes agressivos, a primeira coisa que vem à cabeça é violência física, Mas é importante a gente ressaltar que raramente os pacientes chegam às vias de fato. Raramente a violência realmente, o paciente vai quebrar alguma coisa ou vai agredir o profissional. De qualquer forma, é importante a gente fazer uma avaliação de risco. Então o primeiro passo, quando a gente identifica que há um paciente violento na unidade de saúde, é fazer essa avaliação de risco, que consta basicamente de 4 coisas. Avaliar se o paciente está armado, qualquer tipo de arma de fogo, arma branca, pedaços de pau, de ferro, qualquer coisa assim. Então, fazer essa avaliação. A gente nunca deve enfrentar um paciente que esteja armado. Segunda coisa, há necessidade da gente proteger terceiros. Então, a gente está numa sala de espera e está cheio de pessoas, há necessidade de proteger essas pessoas que estão esperando. É importante a gente fazer essa avaliação para a gente definir se a gente vai pedir para o paciente entrar numa sala, pedir para o paciente conversar com o paciente num local um pouco mais reservado. A terceira coisa é avaliar se há necessidade de chamar o serviço de segurança. A quarta e última coisa é estabelecer uma rota de fuga. Nós conhecemos a unidade de saúde melhor do que o paciente que está chegando na unidade. Então é importante que nós nunca nos coloquemos de forma que o paciente fique entre nós e a porta de saída. Sempre ter um local, caso a gente perceba que há necessidade de fugir, a gente possa fazer isso. Então, como eu disse, o paciente agressivo, raramente ele vai chegar às vias de fato, mas é importante a gente ter noção disso. A gente não pode simplesmente imaginar que nada vai acontecer, mas apesar de saber que é raro, é importante a gente fazer essa avaliação de risco. Terminada a avaliação de risco, precisamos ter em mente os principais motivos de agressividade. São eles: algo que nós fizemos. Então, alguma prescrição que foi feita que o paciente não gostou ou teve um efeito adverso. Algum encaminhamento que nós fizemos que está demorando muito. Então, esse é um dos motivos. Algo que nós fizemos e não agradou o paciente. Outro motivo é algo que nós deixamos de fazer. O paciente tinha uma demanda que nós não concordamos com ela e não soubemos explicar adequadamente. Então, esse é outro motivo. Um terceiro motivo da agressividade dos pacientes é o paciente estar com medo. Está com medo de ter uma doença grave, está com medo de ter um desfecho ruim, está com medo de uma cirurgia ou alguma coisa assim. Um quarto motivo de agressividade é o paciente ter deixado o paciente esperando muito tempo. Muitas vezes o ambulatório atrasa por motivos que são inerentes à prática na saúde e o paciente não entende isso. Então esse é um motivo do paciente ficar agressivo. Outro motivo é o paciente sentir-se abandonado, porque trocou o médico da unidade, trocou aquele profissional que ele estava acostumado a lidar. E um último motivo, entre os 6 motivos mais comuns, é o paciente ter recebido uma má notícia. Todos nós sabemos que quando nós recebemos uma má notícia, nós passamos pelas fases do luto, igual quando a gente perde alguém. Então, quando nós recebemos uma má notícia, uma das fases do luto é a raiva, e muitas vezes ela se manifesta direcionada ao profissional que está dando essa má notícia ou o profissional que está atendendo logo após o recebimento dessa má notícia. Já fizemos a avaliação de risco, já falamos sobre os principais motivos
que geram agressividade. Agora é muito importante a gente falar sobre as habilidades de comunicação. Por que falar sobre habilidades de comunicação numa aula sobre abordagem de pacientes agressivos? Em primeiro lugar, porque as pessoas que treinam as habilidades de comunicação se saem melhor de eventos com pacientes agressivos. Além disso, em situações de agressividade, as habilidades de comunicação estão constantemente sendo testadas. O desfecho da situação de agressividade ele está diretamente ligado com tudo que falarmos e tudo que fizermos. Quando estamos atendendo uma pessoa agressiva, a tarefa mais importante é quebrar o ciclo de violência e agressão. Para isso, a gente precisa estabelecer uma atmosfera calma de atendimento. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre dicas iniciais de como abordar os pacientes que estão vivendo um momento de agressividade com o profissional de saúde. Obedeça às regras das habilidades de comunicação. Ouça mais do que fale. Deixe o paciente falar livremente nos primeiros 2 minutos do encontro. Não seja combativo, não seja irônico, não culpe outras pessoas e seja sábio. Mantenha a rota de fuga, os colegas avisados e telefones de emergência à mão. Aprenda a reconhecer os sinais de raiva antes que a situação saia do controle. Observe o discurso do paciente, observe a linguagem corporal, a expressão facial e os modos. Não negue o que está vendo e aprenda a lidar com isso. E conheça as suas limitações. Em primeiro lugar, demonstre boa vontade para escutar e para falar. Diga para o paciente que está percebendo que ele está com raiva ou está desconfortável. Mas nunca diga que ele parece ansioso ou com medo. Muitas pessoas ficam mais irritadas ao serem confrontadas com ansiedade ou medo. Fique a uma distância segura, nem muito longe, nem muito perto. Evite tocar no paciente. Diferente de quando a pessoa está triste, que é importante o toque para confortar, quando a pessoa está irritada, ela está com as defesas erguidas e um toque pode ser considerado como uma ameaça. Durante uma explosão de raiva, nunca interrompa o paciente. Dificilmente uma explosão de raiva vai durar mais do que 1 ou 2 minutos. Fique em silêncio observando de uma forma que você mostre que está prestando atenção no que ele está dizendo. Não peça cuidado com as palavras, nem ameace a pessoa de forma alguma. Nunca diga, cuidado com o que você está dizendo, porque a pessoa está descontrolada nesse momento. Se você ameaçá-la dizendo, se você falar isso novamente, não vou atendê-la mais, isso pode ser considerado como uma contra-agressão. Então, evite esse tipo de comportamento. Use perguntas abertas quando for perguntar. Deixe a pessoa falar livremente. Seja honesto. Não prometa o que você não pode cumprir. Mostre para o paciente que ele tem escolhas frente à situação que está deixando ele irritado. Muitas vezes, mostrar para o paciente que ele pode optar entre uma opção ou outra faz com que ele retome o controle para poder decidir. Não fale com o paciente quando estiver às costas dele e nem leve em consideração ofensas pessoais. Não baixe a guarda até o episódio estar completamente encerrado. Muitas vezes o paciente diminui o nível de agressividade e nós, ao tentarmos colocar humor à situação, podemos fazê-lo ficar irritado novamente. Se chamar a segurança, supervisione-os. Muitas vezes a segurança não está apta para lidar com pacientes e acabam sendo truculentos demais. É papel do profissional de saúde proteger os seus pacientes mesmo em caso de agressividade. Em caso de dúvidas, entre em contato através do canal de atendimento que está aparecendo no seu vídeo. Este atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Mais informações no site abaixo. Obrigado e até uma próxima.